Será que aquele tempero que você comprou é realmente puro ou ele está misturado com outras coisas, muitas vezes até com produto químico e você não está sabendo disso? Eu sou a Juliana e no vídeo de hoje a gente tem esse tema bombástico, onde eu não vou somente te falar os malefícios, mas também te ensinar alguns testes rápidos que você pode fazer na sua casa para saber se aquele tempero seu é de qualidade mesmo. Mas eu quero deixar claro que esse problema não vai estar só aqui, pode estar em qualquer loja de produtos naturais, inclusive dos mercados, supermercados, não importa o local. Aditivos são colocados em vários produtos alimentares. Quer ter uma ceia de Natal bem bacana, saudável, toda saborosa, cheia de especiarias como a gente ama? Então fica até o final desse vídeo aqui. Já aproveita, né? Se você gosta de temas assim, comenta aqui no canal, compartilha esse vídeo, curte. Assim, o YouTube vai entregar esse vídeo para mais pessoas e você vai estar ajudando alguém que precisa saber disso. Tá bem? Claro, né, que não tem importância qual que é a loja que você vai comprar, tá? Então não considerem isso, a gente nem vai mostrar as marcas do produto. O importante é só vocês terem certeza de que aquele produto é puro. Eu amo comprar temperos, adoro mercados públicos, adoro esses produtos naturais. Já fiz uns testes lá com o que eu tinha em casa e fiquei chocada, galera. Vocês também vão ficar chocados com isso. Então a primeira coisa que a gente pode fazer é olhar, né, para os temperos e identificar se a cor é a correta. Então aqui esse açafrão ele tá bem intenso, né? Não sei se vocês conseguem ver no vídeo, mas é um açafrão que tá numa cor quase laranja, tá? Então ele tá bem intenso esse amarelo e é o correto dele, tá? Eu não vou mostrar a marca porque não faz sentido, né? Mas só para vocês darem uma olhada aí, ó. Tá bem intensa essa cor, tá? Depois a gente vai fazer outros testes. Já essa pimenta preta em pó, gente, ela tá muito clarinha, tá? Tá muito clara essa pimenta preta aqui. E o pó de pimenta preta, ele é bem escuro, tá? Ele não tem essa cor clara junto. Então isso aqui indica que pode estar misturado. Deixa eu mostrar pra vocês melhor aí, uma definição melhor, tá? Mas isso aqui indica que pode estar uma mistura, tá? Não ter 100% de pimenta preta aqui, tá bom? Então isso é muito importante. O pó de pimenta preta, ele é preto a marrom escuro. Ele não vai sair nessa cor clarinha. Se tá desbotado, já é um mau sinal, tá? Então, pessoal, o que eu comprei aqui no mercado público? Sal marinho, coentro em pó de duas marcas para testar, açafrão em pó, outros açafrões eu já tenho em casa, e cominho em pó, tá? Uma coisa ruim da gente comprar aqui no Brasil é que a gente não acha o tempero a granel, né? Onde tu pode pegar um pouquinho e já testar ali na loja a qualidade da textura daquele produto, né? Tá tudo já embalado e você não tem como testar, tá? Mas, né, a gente vai fazer esses testes em casa e vocês podem fazer os testes em casa também, tá bom? Estou aqui na Feira de Orgânicos porque a gente vai tentar achar açafrão da terra orgânico. Vamos ver se a gente consegue. Acabei de falar com um produtor que ele me falou que é difícil de achar açafrão em pó na feira. E os produtos em pó, claro, porque não é fácil de produzir, né? Então não rende muito. Consegui em toda a Feira de Orgânicos açafrão em pó. Tem várias marcas, eu escolhi essa aqui porque achei que o pó dela estava bem intenso, bem fino, bem homogêneo. Quero mostrar para vocês. Olha só, gente, que bonita essa cor, né? Então, um pozinho bem fininho e bem homogêneo. Então, eu tô bem curiosa, ele parece meio oleoso. É normal porque a cúrcuma, ela tem a sua oleosidade, né? Tanto é que a gente faz óleo essencial de cúrcuma. Então é esperado que tenha uma certa oleosidade. Eu achei interessante esse pó aqui, por isso que eu escolhi, tá? Então esse pó aqui é produzido em Goiás. O produtor, ele compra de um produtor orgânico de Goiás. É importante você saber da qualidade dos seus temperos, porque em primeiro lugar é o seu dinheiro, que você está investindo em algo que não é aquilo que você está comprando, ou pelo menos não é 100% aquilo que você está comprando. Em segundo lugar, eu imagino que se você está buscando aí comer um açafrão, uma pimenta preta, além daquele aroma agradável de surpreender, né,
seus familiares com um sabor diferente, né, na alimentação, você também está buscando saúde, por ter aí propriedades anti-inflamatórias, por auxiliar na digestão, evitar gases, etc. Aí imagina, você está comprando 50 gramas de açafrão e na verdade o que está acontecendo é que você está comprando, se tiver sorte, 40 gramas de açafrão. A legislação brasileira nos permite aí, quem é da indústria, acrescentar 10% de qualquer tipo de amido nas especiarias. O que significa isso? Pode ser amido de trigo, amido de milho, amido de batata. E não tem uma regra específica que diga é esse ou aquele. Então vai o que tiver à disposição da indústria. Uma outra coisa que costumam colocar é uma lista que eu tenho aqui anotada, tá, gente? De produtos que vem da indústria têxtil. Aí imagina você estar consumindo aí um açafrão que tem, por exemplo, metanil amarelo, que é um pigmento utilizado para tingir roupas. Aí você fica, gente, pelo amor de Deus, né? Eu quero comer açafrão, não quero comer um pigmento sintético, metanil amarelo, né? Outro exemplo muito utilizado na indústria é o verde malaquita, que também é da indústria têxtil, tá? E o Sudan, que também é um outro corante, né? Um outro produto utilizado na indústria têxtil. Então imagina, você está consumindo o que aí, né? Nesse produto, nesse açafrão. A outra coisa muito comum de utilizar é pó de giz, tá? Que eles colocam na cúrcuma. O verde malaquita costuma ser utilizado aí em ervilhas e produtos verdes, tá? Então se você aí tá usando, por exemplo, especiarias que tem aquela cor verde, né? Abre o olho, talvez esteja adulterado. Que mais? Folhas de oliveira são inclusas aí, né? Misturadas com orégano. Então não é só o pó que tem perigo, né? A gente também pode estar consumindo folha de oliveira ao invés de orégano. Qual que é o problema da folha de oliveira, Ju? Oliveira, para ser cultivada, eles usam muito pesticida, então você está consumindo aí pesticida ao invés de orégano, tá? E finalmente, sementes de mamão para adulterar os grãos de pimenta preta. Ah, mas aí a semente de mamão não dá nada, né? A gente pensa assim. Problema disso, pessoal, é que a semente de mamão, esse consumo da semente de mamão não é saudável, tá? Ela pode ser agressiva para o nosso intestino. Especialmente aí se você já tem algum problema intestinal, uma tendência a ter diarreia, a ter um intestino inflamado, pode não ser interessante consumir essa semente do mamão, tá? Então, abre o olho para isso e finalmente, né, como aqui é um canal voltado para a saúde da mulher, alguns produtos podem ter chumbo. É isso mesmo que você ouviu, cromato de chumbo. O que o cromato de chumbo faz? Melhora a cor amarela. De novo, nosso querido açafrão passando trabalho e a gente também. Bem, o chumbo, pessoal, é extremamente tóxico. Ele é neurotóxico, né? Então ele pode gerar aí problemas de desenvolvimento, problemas neurológicos. Você pode estar desenvolvendo demência aí por estar comendo chumbo ou qualquer outro problema de cognição, tá? Outra coisa importante é que o chumbo ele é cancerígeno. Então, mulheres aí que têm uma tendência a ter câncer de mama, câncer no ovário, câncer do colo do útero, tá consumindo aí açafrão, fazendo chá de açafrão, botando açafrão na comida, entre outras das especiarias que eu falei aqui, que podem ter esses produtos, inclusive da indústria têxtil, tudo isso aí, além de alergias, de dores, de inflamações generalizadas, também pode gerar câncer. Então, mulherada, vamos cuidar muito bem da nossa saúde, sim. Vamos utilizar produtos naturais, sim, mas produtos naturais de verdade. Outros sintomas aí que podem gerar, tá? E aí já abre o olho aí, se você tem isso aí, talvez o problema seja o seu tempero. Tonturas, fraquezas, vômitos e falta de oxigênio no seu sangue. Então, o que acontece com isso? Uma perda, né, de rendimento no exercício físico, problemas na musculatura, dores musculares, problemas, né, na saúde cardiovascular, enfim, problemas de memória, problemas neurológicos, porque o O2 é muito importante, né, pessoal? O oxigênio precisa estar circulando no nosso organismo para que nossos órgãos, nossos tecidos possam fazer a função que eles precisam fazer, tá? Como que a gente pode evitar, além dos testes que eu vou ensinar aqui no final do vídeo? Primeira coisa é você tentar sempre consumir orgânicos, tá? Por quê? Porque a indústria
ela permite também que seja acrescido no cultivo alguns produtos para aumentar o amarelo do açafrão, o verde da ervilha, tá? O verde do pimentão também, tá? Então ali está sendo colocado na terra aquele produto para que aquele alimento fique mais exuberante na sua cor e te engane mais facilmente. Já o orgânico, ele passa por uma série de testes, tá? Que são extremamente rigorosos, então não é simples, né? E é por isso que os orgânicos, eles também têm um valor maior, né? Porque tem muito imposto, né? Porque tem muita cobrança aí do governo, né? Que não facilita algumas coisas, mas que protegem outras, tá? Então, isso é muito importante. Outra coisa, se atente para o local onde esse alimento foi produzido, tá? Alimentos regionais sempre vão ter uma maior qualidade? Pode ser, né? Mas também é importante a gente pensar que quando a gente está falando de especiaria, né, o furo é mais embaixo aí porque o problema está em várias etapas, né? Etapa de cultivo, a etapa de desidratação, a etapa de processamento para transformar em pó. Então imagina, são tantas etapas que em qualquer uma delas você pode ter aí, né, um produto químico sendo utilizado, tá? E finalmente, observe a data de fabricação e o preço, porque desconfia aí de produtos muito baratos, tá? Especiarias principalmente, com certeza elas estarão adulteradas. Para você fazer 50 gramas de açafrão, você precisa aí de uma quantidade considerável de açafrão, não é assim, né? Então se você está comprando muito barato, desconfie disso, tá bom? E aí, Ju, pelo amor de Deus, me fala logo desse teste que eu tô morrendo de curiosidade aqui. Calma, o teste é muito simples, tá? São vários testes que a gente vai fazer no vídeo de hoje, com algumas especiarias que algumas vocês até já viram, né, que eu comprei. E muitos desses testes, tudo que você vai precisar é de um copo de água como esse. Então vem comigo. E se você tá gostando desse vídeo, já comenta aí embaixo que especiarias você gostaria que eu testasse, né? Que outros assuntos você gostaria que eu falasse aqui no canal. Já manda seu comentário ali, ou pelo menos manda um beijo, manda um coração, manda um oi, para que o YouTube entenda que esse vídeo tem relevância e possa entregar para mais pessoas. Dá o seu curtir aí nesse vídeo também, para dar aquele sinal para o YouTube, ó, isso aqui é utilidade pública. E de fato é, né, pessoal? Vamos lá, vamos pro teste. Nosso primeiro teste, então, é com o cominho em pó. A gente coloca ele sobre a água e espera ele cair sozinho, não precisa mexer, pessoal. O cominho tem que se depositar no fundo, sem manchar a água, ela não deve ficar turva, tá bom? Aí no vídeo a gente já percebe que nenhum deles, né, atinge essa necessidade aí de claridade na água, tá? O da direita é um que eu já tinha em casa e o da esquerda é aquele que eu comprei no mercado público que eu mostrei no vídeo pra vocês. O da direita, que era o que eu já tinha, até parece mais clarinho, né? Mas nem por isso quer dizer que ele seja de qualidade. Ele pode simplesmente ser misturado com farinha e aí ele vai ficar mais claro, tá, pessoal? Já esse da esquerda aí não tem vez, né, galera? Olha só, ele é muito turvo. A água ficou toda manchada. Esse sinal de mancha na água é um sinônimo de pigmento, tá? Então, provavelmente está misturado aí com alguma tinta sintética, alguma coisa do tipo, para deixar, né, uma cor mais intensa. Então, não passou no nosso teste de qualidade. Observa aí, galera, na luz, tá? A gente vai botar uma luz aí para vocês poderem perceber a diferença de um para o outro. Agora o açafrão. O da direita é orgânico, que eu comprei na feira. Esse do centro é um bem baratinho, peguei R$4 ele. E o da esquerda é uma marca bem mais cara, tá? É praticamente o dobro ou até mais do que esse do centro aí, que é baratinho. Observa o da esquerda, galera. Olha como chama atenção a maneira como ele cai. Além dele demorar para cair, ele ainda cai em listras e mancha bastante a água. Isso aí significa que além dele ter tinturas, pigmentos da indústria têxtil, ele também pode ter chumbo, tá? O cromato de chumbo faz essas listras caindo nessas feixes, nessas faixas que vão até o fundo, tá? Já o da direita, que é orgânico, ele caiu de uma vez só, né? E a água tá bem limpinha, olha só que bonita essa água, bem clarinha, né? E o que mais me surpreendeu foi esse do centro. Será que ele é puro assim, sendo tão baratinho?
Eu olhei outros vídeos, né, de gente testando açafrão e vi que quando ele cai assim, até em pedaços no centro, significa que ele é puro. Mas quando eu fui ler o rótulo, galera, tem farinha de milho ali. Será que é da farinha de milho que ele tá caindo assim em pedaços e deixando essa água bem limpinha? Bota aí nos comentários se você quer que eu faça um teste utilizando a farinha de milho na água e comparando como que ela cai. Porque tá estranho esse preço tão barato para uma qualidade tão grande, né? Olha a diferença, galera, de como o da esquerda, que é mais caro, né, tingiu a água muito mais do que os outros dois. E o da direita, orgânico, né, deixou a água toda sem resíduos e quase sem cor e se depositou no fundo. O açafrão, ele afunda porque ele é mais denso que a água e ele não tinge a água, tá, pessoal? Porque ele é rico em óleo, então ele não vai tingir a água. Essa mancha aí que ficou no da esquerda é sinal de algum pigmento. Então o da esquerda não passou no nosso teste de qualidade, tá? E o coentro, vocês podem imaginar que é a mesma coisa, sem manchar água e se depositando no fundo. E é isso mesmo, viu como é fácil testar? Aí no vídeo da esquerda é da mesma marca Cara que eu paguei o açafrão da outra vez. E o da direita é um coentro em pó que eu comprei bem baratinho aí no mercado. A gente observa o mesmo padrão. O da direita, que é bem barato, turva menos a água que o da esquerda. Mas ele pode estar misturado com farinha. E o pior é que o rótulo é da mesma empresa, mas dessa vez nem menciona os ingredientes. Perigoso, né? Já o da esquerda aqui, gente, nem chance tem pra coitado, né? Ele com certeza deve ter algum pigmento ali, porque ele mancha muito a água, ele deixa ela muito turva. Já tá mostrando aí que ele também não é puro, não é 100% coentro, como diz ser. Existem outros testes também que a gente pode fazer, tá? Aqui eu botei principalmente os que utilizam a água, mas a gente tem aí para testar a textura do tempero, a cor, para testar o cheiro, para testar no calor, para ver se ele realmente é puro ou não, através do aquecimento desse tempero. Então são várias coisas aí que a gente pode utilizar. Mas se você quer saber mais e quer novos testes, bota aí nos comentários que eu gravo vídeos sobre isso também. Que outros temperos você gostaria que eu testasse? E o que você achou desses testes? Te surpreenderam? Vou dizer pra vocês que pra mim surpreendeu pra caramba. Se você ficou com alguma dúvida, eu gostaria que eu testasse alguma outra coisa, e não precisa ser só tempero não, pode ser planta medicinal, pode ser alimentos, tá? Coloca aqui embaixo, comenta. Já comenta dizendo o que você achou desse vídeo. E eu vou pedir para quem ainda não fez, curte, compartilha, ativa o sininho e se inscreve aqui no meu canal para vocês ficarem por dentro e para ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas. Que eu tenho certeza que esse conteúdo aqui vai ajudar mais gente a ser mais criterioso com o que coloca na sua mesa e ter mais saúde. Imagina você poder ajudar alguém aí que estava com alergia e essa pessoa descobre, por exemplo, que todos aqueles sintomas desconfortáveis eram por causa de um tempero que estava adulterado. Gente, isso é utilidade pública. Então vamos fazer esse vídeo aqui viralizar, tá bom? Desejo para vocês todos uma ótima ceia de Natal, com muita felicidade, com a família reunida, com todo mundo que você ama junto de você, ou pelo menos paz de espírito e saúde, tá bom? A gente se vê em 2025 e que seja um ano de muitas realizações e felicidade para todo mundo. Até lá, pessoal. Fiquem com Deus. Amarelos, gente. Nos amarelos não é de quem peidou. É de quem usou açafrão. Ai, vamos lá. Pra não manchar tua roupa branca. Sim, tô ligada. Tá mexendo na tua roupa branca. Eu sei, tem que cuidar. Criança, né? Não tem modos. Tá. Né? Desse tipo de conteúdo e quer pedir, também pode botar. Não me atrapalha. Tu faz umas coisas assim, eu não entendo. Eu já falei de se inscreve no canal. E ativa o sininho. Ai, Lucas! Tô te ajudando. Tu não tá me ajudando! Eu te atrapalhei, foi bom. Tá, vou ficar quieto. Tá, vou ficar quieto, ficar aqui, que eu sou uma seguradora.
Tu não é um lustre. Sou assim, eu sou. Não é. Eu tô em pé e seguro a luz. Eu tô segurando. Tu quer que a gente fique aqui até amanhã? Toda vez que tu fizer gesto, eu vou me atrapalhar, cara. Não vou fazer mais Fica gesto. fazendo mímica, gente. Foi Não mal. vou conseguir com isso. Próxima vez vou comprar um pedestal, aí eu escrevo e te mostro a plaquinha, tipo, mais fácil. Tá. Ai, assim, meu Deus. Tu quer aparecer no vídeo aí? Não precisa. Tá, vamos lá. De novo. Eu nem sei mais quantos takes. Eu já tô cansada dessa mão amarela, mas tudo bem. Tá amarelo aqui, ó. Tá amarelo aí. Tá, agora saiu. Tá. Ah, meu Deus, socorro. Não esfrega os olhos. Se A casa inteira tá amarela, gente. Socorro. Vai ficar bom. Isso vai ser legal com um take. No making off. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Ativei o modo lustre. Vai. Tá. Modo lustre. Vai com calor aqui. Ah, tu vai esfregar esses dedos amarelos no olho. Não tá aparecendo olho. Eu acho que deve ser. Eu espero que não. Tu tá amarelo aqui agora. É sombra. É sombra no olho. Sombra amarela. É maquiagem. No boco, na É boca, maquiagem, no é boco. maquiagem. É no boca, é maquiagem, gente. Tá, vamos lá. E cara, eu lavei a mão. Esse troço tá manchado. Eu lavei a mão. Eu lavei mais de uma vez a mão. Qualidade do açafrão. Até lá, pessoal. Fiquem com Deus. Gente, lustres não falam.